Usualmente, em dia de coletivas de apresentação de jogador no Santos, vídeo aqui no canal horas após tal entrevista é com o jogador me respondendo sobre questões táticas, questões de como ele joga, enfim. Nessa quinta-feira, o João Basso foi apresentado, eu estive lá, você pode ver minha pergunta na Santos TV, e eu farei um vídeo com a resposta dele aqui no canal, sobre ele jogar do lado esquerdo. Será que, como o Santos queria alguém que joga do lado esquerdo e precisa ser canhoto, ele consegue ocupar esse espaço mesmo sendo destro? Ele falou comigo, vou analisar isso depois, vai ficar para amanhã, mas se você quiser ver minha resposta, caso não tenha... Ah, minha resposta não, minha pergunta é a resposta dele. Caso ainda não tenha visto, tá lá na Santos TV. Porém, hoje eu vou fazer diferente. O vídeo hoje é sobre outra pessoa que falou na coletiva e que usualmente não fala, que é Falcão. Falcão, coordenador esportivo do Santos, acho que eu finalmente aprendi o cargo dele, sempre entrega a camisa ao jogador, o Basso usará a 2, e desta vez, quando eu fui fazer a pergunta para o Basso, eu fui o segundo na coletiva, eu senti que se eu perguntasse ao Falcão, talvez ele falasse. E se ele não falasse, pelo menos eu teria como justificar para vocês, que tanto me apoiam e me acompanham, que eu tentei. Então eu arrisquei. Vamos pro vídeo agora e depois eu volto. E também entendo que a coletiva é sobre o João, já agradecendo a pergunta, mas gostaria de saber se o Falcão poderá receber uma pergunta também? Claro. Posso? Obrigado. Queria saber a sua opinião sobre o fechamento da janela ontem e, enfim, independentemente de nonato ou não, se você poderia comentar sobre isso também. Respondo rapidamente para não atrapalhar hoje que o artista é o João. Fechou ontem para jogadores que são vinculados a clubes, né? Quem não está vinculado está livre. Nós também estamos procurando jogadores que estão livres no mercado. A janela fecha quando fecha a inscrição no Brasileiro, que é 15 de setembro. Então nós estamos nessa luta ainda, em busca de jogadores com essa característica, que sejam jogadores que estejam liberados. O meu objetivo era basicamente que ele comentasse o fim da janela de transferências, fizesse um pronunciamento, enfim, o Falcão, que nas coletivas anteriores tinha feito comentários antes da entrevista ao jogador. Se eu não me engano, foi na do Jean Lucas, em que ele aleatoriamente celebrou estar no Santos no dia do futebol. Mas não é isso que o torcedor quer ouvir. E por mais que eu não me considere voz do torcedor, eu senti que hoje, especificamente, num dia após a janela, se ele de fato aparecesse na apresentação de João Basso, era importante que ele falasse sobre o fim da janela. Então eu joguei no ar. E você percebeu no vídeo que ele fala, claro, pode perguntar. Então eu me senti à vontade. Só que aconteceu, esse era o meu objetivo. Só que aconteceu um efeito, como falam, não sei se é de manada, mas abriu a porteira. Abriu a porteira. Coletivas de jogador, pelo menos no Santos recente, usualmente são... o jornalista entende que é para fazer pergunta ao jogador e não a quem mais estiver por ali. Mas eu ousei, entre aspas, eu achei que precisava que o Falcão falasse alguma coisa. Eu achei que era necessário isso. Então joguei. A partir deste momento, outros jornalistas fizeram perguntas a ele. E no final, quando às vezes a gente consegue fazer com que ele prenda, com que ele fique ali, o Felipe Camargo é especialista em prender o Falcão ali, isso que eu queria falar. Ele falou bastante, acabou falando mais que o usual, digamos assim. Então eu separei não só o vídeo que vocês já viram, que pra mim foi bem evasivo, mas era a primeira, eu quis abrir a porteira. A partir do momento que ela abriu, ele falou mais coisas. Sobre o Soteldo, é a primeira coisa, ainda era Santos TV, então vou colocar o trecho agora, e depois eu não vou poder colocar os trechos, porque são de outros canais, já usou os créditos, mas a Santos TV eu tenho essa liberação, então olha só esse trecho. Então, assim, já foi falado isso, né? Formato de disciplina, de um deles, inclusive, que infringe toda a regulamentação do Santos como clube. E isso me parece fundamental na decisão que a comissão técnica tomou, e que nós concordamos com isso, e que o presidente concordou com isso também. Eu, assim, por mais que eu queira até o Soteldo de volta, caso ele jogue bola, coisa que ele não estava fazendo até ser afastado, eu entendo que existem questões. Desse trecho do Falcão, eu só tiro uma questão minha, na verdade.
Por que vocês não contam, então, o que de tão grave aconteceu? É porque ele supostamente quebrou o tal do GPS? É porque ele se atrasou outras tantas vezes que não foram reveladas? É porque ele chegou num estado não ideal para treinar? O que é? Conta pra gente. Se não contar, toda santa vez, Falcão, você será questionado sobre isso. Se não contar, a torcida não vai entender. E, de novo, eu não sei. Então, não estou falando que a torcida está errada de maneira alguma. A torcida vai pressionar pela volta. Se não ganhar jogos, aí que vai pedir mesmo. O Santos não consegue contratar, a janela fechou ontem, pode inscrever outros jogadores livres no mercado, beleza. Mas tirar jogadores de clube era até ontem. Não vai tirar. Tem um cara no elenco que tá aí liberado para jogar. Tá no bid, como se diz hoje em dia. Enquanto ele fica afastado, haverá essa pressão. Mas, além desse trecho, lá no final, o De Olho no Peixe e o Esporte por Esporte, com certeza tem vídeos disso. O De Olho no Peixe eu sei que passou ao vivo, o Esporte por Esporte soltou um vídeo depois. Eles filmaram, né, o Felipe Camargo e o Felipe Cardoso, inclusive muitos Felipes na coletiva hoje. Eles filmaram essa entrevista do Falcão pós-entrevista do Basso. Eu não vou colocar aqui as imagens, porque do De Olho no Peixe e do Esporte por Esporte, eles têm os créditos e eu não posso roubar as imagens, mas eu posso comentar. E aí o primeiro, aproveitando o Soteldo, no finalzinho da entrevista do Falcão, pós-entrevista de fato, alguém pergunta pra ele, foi realmente muito grave o que o Soteldo fez para que você não cogite a volta? Porque o Falcão deixou claro aí que não aceita o Soteldo de volta. E o Falcão responde apenas, foi. E fala que precisa ir embora e de fato vai embora. Foi. Então, precisa falar. Se o Soteldo cometeu algo que todo mundo vai entender que ele não possa voltar, conta pro povo. Senão, ninguém vai entender e vai pedir de volta. Não sei o que proíbe, não sei se o ideal é manter interno, se corre algum risco, sei lá, de processo, se falar, mas se não falar, a pressão continuará. Enfim. Nessa entrevista, em que várias pessoas estavam, eu tive que sair depois da questão sobre o Marcos Leonardo, mas até ali eu estava ouvindo, então dou principalmente os créditos ao Esporte por Esporte e De Olho no Peixe. Os temas foram variados. A primeira foi sobre o Marcos Leonardo, e que ele crava que não há nenhuma chance de saída sob os moldes em que a oferta da Roma chegou entre quarta e quinta-feira, não sei exatamente o momento, não sei se eles atualizaram essa proposta. Ele fala que nesses moldes não há nenhuma chance, é uma aspa que está lá no vídeo. O Mussetti colocou no Twitter dele algumas aspas, então como eu não posso colocar as imagens aqui, eu vou ler, pelo menos a gente contextualiza. Marcos Leonardo, a Roma procurou, é aspa do Falcão, claro. Falou com o presidente e não me envolvi, como nunca me envolvo por valores. Falei com o presidente e a oferta da Roma, além das condições, foi muito aquém. Não tem como fazer negócio. É uma aspa que eu acho muito correta. É uma aspa que eu acho muito correta. A proposta é ridícula, né? 8 milhões de euros. 8 milhões de euros você não compra nem a mim, da Roma. Compra. Mas por um jogador com bom Mundial Sub-20, com bons brasileiros pelo Santos em 21, 22 e agora, meteu gol a rodo aí nos últimos jogos. 8 milhões de euros? Tá de sacanagem. Roma, Lazio, quem quer que seja. Eu entendo que o Marcos quer sair, isso tem várias matérias, principalmente do UOL, que o staff dele quer ele lá fora, que o Santos entende que precisa vender. Mas pera lá, né? 8, 10 milhões de euros? Não dá. Não dá. No mundo do futebol europeu, troco de pinga. Troco de pinga. Não. Nessa o Falcão tá certo. Pelo menos se posicionou. Agora, se vender amanhã, hoje à noite, sei lá, bate na madeira, por 8 milhões, por 10 milhões, por 12 milhões, valores que eu acho baixos, a gente pode cobrar o Falcão. Ele acabou de falar que não ia vender por isso. Se vendeu, a gente pode cobrar. Pelo menos ele botou a cara e falou. Não que esteja defendendo o Falcão. Mas que nesse quesito ele tá certo, não tem que vender. Depois perguntaram sobre o David, né? Proposta do Mônaco, se ele vai sair, se pretendem vender os dois. Ele falou o seguinte: o ideal seria segurar um dos dois ou os dois, mas o futebol vive de necessidade de vender jogador, quando você não tem planejamento. Vender os dois, obviamente, não seria a melhor opção. Vamos pensar no Santos como instituição para resolver. O mínimo que eu espero é que não vendam os dois, né? Só isso, rapidamente.
Depois ele fala sobre a grana do Ângelo não ter chegado, parece que chegou só ontem ao clube, então eles não podiam dar garantias de pagamento a clubes porque não tinham certeza dessa grana, o que eu já acho errado por si só, era para ter o Chelsea ter feito o Pix, né, assim que o Ângelo chegou lá, mas enfim, tá bom, chegou o dinheiro, beleza, e ele fala, ó, tinha um jogador encaminhado e a gente não pôde pagar ao time por falta dessa segurança. Encaminhamos um jogador que seria importante, mas queria um pagamento antecipado. Estamos em busca agora com o dinheiro da venda do Ângelo, de jogadores livres também de qualidade. Ele falou aí que tinha um cara encaminhado e faltou dinheiro. Eu particularmente deduzo que não é o Vargas, porque o Vargas foi supostamente reprovado por exames, ou ele está entregando que eles não inventaram, mas utilizaram essa deixa dos exames porque não tem dinheiro. Espero que não. Porém, fico triste que supostamente tinha um jogador encaminhado que não vem. Falando em jogador, ele revelou que o Santos negociou com o William Arão. Claro que você pode negociar com qualquer jogador do mundo, você pode chegar no Messi agora e falar, aí, quanto você quer? O Messi fala, 8 bilhões. Show de negociação, e acabou. Mas não tinha essa informação, eu particularmente nunca tinha visto essa informação do William Arão. E ele fala rapidinho, ó, estávamos negociando e foi para a Arábia. Ninguém compete com a Arábia hoje. O que é verdade. O William Arão foi lá, sei lá para que time da Arábia Saudita ou qualquer lugar daqueles. E o Santos não tem como cobrir. Inclusive o tal do Camano lá foi para um ABA, sei lá, um time da Arábia Saudita também. Entendo, mas fica a informação a quem estiver curioso que o William Arão esteve na pauta do Santos. Sobre o Turra, ele falou uma aspa muito absurda. Deixa eu pegar ela inteira aqui, que eu fiz uma anotação no meu caderno. Aqui, pronto. Mais curto, mas eu quero ela inteira. Não vejo pressão, embora o resultado faça isso. Pô, o que nós temos para analisar é o resultado. Vocês podem até, vocês da imprensa, né? Podem até pensar nisso, mas o trabalho é muito bem feito. Quê? O fundamental é o resultado. Não vejo pressão, embora o resultado faça isso. O fundamental é o resultado. Mas não tem resultado, Falcão. Ai. Não podemos pensar diferente a cada pressão. O Santos viveu várias trocas de treinadores e deve ter aprendido. Se tivessem aprendido, eu não contrataria técnico fraco. Essa aspa é horrorosa. Horrorosa. Essa aspa é muito ruim, sério. Mas tá aí, ela existiu, eu passei. E por fim, questionaram sobre o Roberto Pereira, né, que tá aí há 200 anos, o Santos tentando, ele não decide pra onde vai também, tô de saco cheio do camarada, mas se chegar a jogar bola, tudo bem. E ele falou o seguinte: o Roberto é um jogador que tentamos há 4, 5 meses, 3 meses, é um jogador que poderia agregar muito, muito, muito. Fizemos o possível, está sendo feito, ou seja, ele deu uma brecha aí de que ainda negociam. Ele tá livre no mercado, então pode até dia 15 de setembro. Mas dependemos de outras situações. Pode vir Arábia ou Catar, isso aí, dá ideia. Não que, né, um time da Arábia Saudita esteja ouvindo o Falcão. Mas enfim, né? A família pode querer a Itália. São tantas variáveis que não controlamos. Isso de fato é verdade. Temos controle em fazer proposta boa, mas não temos condições de influenciar em determinadas coisas. A proposta é acima do que se imaginava. De novo, sobre o Turra, ele está absurdamente errado. Sobre o Marcos e o Pereira, eu acho que ele acertou nas aspas. Sobre o Marcos não vender. E sobre o Pereira a gente ofereceu. O cara não responde, também não fazemos milagre. Aí eu sou obrigado a dizer que o errado na história é o Pereira. De novo, errado até ele chegar aí, jogar bola e aí por mim tá perdoado. Enquanto isso, não está. Por fim, viralizou aí muito, né, do Falcão ter falado o Chaves em vez de Vargas. O próprio Mussetti apurou internamente que nunca negociaram com um Chaves. Mas nessa entrevista que o De Olho no Peixe e o Esporte por Esporte transmitiram, ou seja, vocês podem pegar no YouTube depois, ele fala que tinha um Chaves sim. E tá na Santos TV, ele fala, né, durante a entrevista do Basso, que ele tinha dado uma dica, né, ao falar Chaves, que existia um Chaves. Eu, particularmente, não acredito muito nisso. Acho que a possibilidade dele ter errado é muito grande. Mas eu vou abrir aqui um comentário que eu joguei na minha rede social particular, que eu tirei um print. Eu estou enrolando e falando devagar porque eu vou abrir. Aí, consegui. Tinha um comentário aqui no canal, do Fábio Carvalho. Fábio, obrigado pela dica. O Fábio comentou o seguinte, foi no vídeo do Nonato. Se você não viu, tem o vídeo do Nonato. Pode se acalmar sobre o Nonato. Eu acho, minhas informações me deram confiança de que eu podia publicar o contrato Nonato. Tem no canal. Se não contratarem, aí, amigo, a culpa é do Santos. Não precisa me xingar. Comentário do Fábio.
Noronha, uma coisa que passou despercebida. O Santos estava negociando com o jogador Arthur Chaves, canhoto que atua no Acadêmico, lá de Portugal. O Falcão não errou o nome do Vargas na coletiva do Baço. Ele apenas confundiu o nome dos jogadores quando se referiu à demora do dinheiro do Chelsea, né, do Ângelo chegar. Aí eu fui pesquisar e de fato tem um Arthur Chaves lá, que jogou boa parte da temporada passada no lado esquerdo da zaga, mesmo sendo destro. O jogador que era do Avaí foi para Portugal. Não sei se negociaram, mas assim, se o Santos quiser explicar essa situação do Chaves, tem esse Arthur Chaves aí. Se o Falcão quiser justificar como tentou, tem esse Chaves aí. Tem outro? Não sei. É verdade? Não sei. Mas achei interessante o comentário do Fábio Carvalho, então trouxe para vocês. Tchau.